Então, pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mathesis, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias, né? Teve uma polêmica aí entre o pessoal aí houve uma polêmica entre o David Ribeiro e o rapaz do canal Victor Helios, né? Sobre a questão do ocultamento divino, né? E eu fui ver lá o canal do Victor Helios, né? Muito bom, gostei. Me parece ser um cara estudioso e tal. E aí eu fui ver um vídeo lá dele, eu acho que é o vídeo lá que ele comenta a polêmica lá da Gabriela Prioli, né? E do Monark. E aí tem uma parte lá que ele vai tratar justamente da indução e ele utiliza uma definição que é dada pelo Regis Olivet, provavelmente no curso dele lá, né, de filosofia do Regis Olivet, que seria o ato psicológico que vai do particular ao universal, né? E por que eu estou trazendo isso, né? Justamente porque eu venho constantemente observando, né? Principalmente no pessoal que está retomando os estudos, digamos assim, está retomando essa tradição clássica, né? Aristotélica, etc. E muitos deles vêm cometendo alguns erros, né? Vêm absorvendo certas coisas de forma um tanto acrítica, né? E esse ponto da indução é justamente um deles, né? Que inclusive, em certa medida, é uma deformação da visão de Aristóteles, né? Porque, na verdade, esse tratamento psicologista, né, da indução já é claramente uma influência empirista, não aristotélica, né? No caso do Aristóteles ali, para você ter uma compreensão completa da articulação digamos, da ciência teórica do Aristóteles, é preciso você ter uma certa medida, um certo balanceamento, porque há uma tensão se você lê as obras do Aristóteles, você vê que há uma certa tensão entre o método científico apresentado, por exemplo, nos analíticos posteriores, né, e o tratamento inquiritivo, né, dietético, que ele apresenta nas obras propriamente ditas, né, na física, ou mesmo na metafísica, né, mas isso fica claramente exposto, por exemplo, no tratamento que ele dá nas partes das obras dele mais voltadas para as ciências naturais, né, principalmente a parte mais da zoologia e da biologia, em que você tem um esclarecimento maior da metodologia dialética, né, no sentido aristotélico do termo. Então, há todo um problema ali. E também, além disso, fora esse problema mais metodológico, né, do problema da tensão entre o método demonstrativo, né, apodêctico, que é apresentado nos analíticos posteriores, e a tensão que ele tem com relação ao método dialético, você tem também o problema epistemológico subjacente, né, que é o problema dos níveis, né, de conhecimento, né, que se dão pelos sentidos. Você tem a consolidação da experiência, o papel da imaginação e até chegar fundamentalmente na apreensão noética, né, que se dá ali naquela tensão entre a forma poética, né, que é o que veio se chamar de inteligência, o intelecto ativo, né, o nous poetikos, né, e o intelecto passivo. Ok? Então, você tem toda uma complexidade aí, mas só por isso já se percebe que esse tratamento que o Jolivet dá, né, que o Victor, acho que o nome dele é Victor mesmo, que o Victor utiliza, né, lá na definição do Regis, ele faz uso dessa definição do Regis Olivet, né, que é uma caracterização psicologista. Ela, historicamente, ela já tem esse problema, né, porque ela não faz jus à suposta tradição a que ela está afiliada, que seria uma suposta tradição neoescolástica de raiz aristotélica, né. E, por outro lado, essa caracterização, né, da indução, do processo indutivo, ela simplesmente é defasada. Não faz o menor sentido para quem estuda indução hoje, e principalmente à luz da lógica indutiva, né? Por isso que eu mencionei dessa questão do pessoal
que está adentrando, né, esses estudos, e tem que ter cuidado para não tomar certas considerações ou certas compreensões, ou, digamos assim, de forma mais abrangente, um quadro teórico, um quadro referencial teórico, para utilizar aqui o termo do Lawrence Puntel, né? Tem que ter cuidado para não comprarem certas definições, certos conceitos, né, que fazem parte de um quadro referencial teórico de forma crítica. E esse é justamente o caso dessa caracterização de indução. Porque se você olhar à luz dos estudos atuais, né, sobre essa questão da indução, da lógica indutiva, né, dos métodos das lógicas não monotônicas, você vai ver que isso não faz o menor sentido. E pior, não faz o menor sentido desde um ponto de vista formal da indução, nem do ponto de vista epistemológico, né, principalmente para quem tem uma orientação aristotélica, né, como eu tenho também. Então, nessa medida, você tem um duplo problema. O problema histórico, né, que é justamente que essa caracterização do Régis Olivet de um processo psicológico particular, universal, ela não faz jus a essa tradição histórica aristotélica, ela já é uma deformação, né, que sofre de influências empiristas, né, inclusive de um empirismo de baixo nível, e, por sua vez, ela simplesmente é uma caracterização defasada, é uma definição completamente equivocada de indução, porque ela não faz jus aos estudos atuais da lógica indutiva, né, os desenvolvimentos que foram feitos nessa parte da lógica indutiva. Então, para você ter uma ideia, né, essa caracterização ela só faria jus a um dos aspectos da lógica indutiva atual, que é a questão da enumeração simples, né? A enumeração simples é só uma das facetas, né, que podem estar ali imbricadas numa lógica indutiva, né? Para quem quiser uma referência, né, sobre essas questões, eu indicaria o livro do Ian Hacking e o livro do Ian Hacking, né, sobre lógica indutiva e probabilidade lógica indutiva. O livro do Mellor também sobre isso, sobre probabilidade e tal. O livro do Franz Huber, né, também é um ótimo livro sobre essa questão da probabilidade da indução. E também eu indicaria um livro do filósofo e lógico e matemático brasileiro Newton da Costa, né, que é Probabilidade e Lógica Indutiva, se eu não me engano. Então, esses livros, claramente, aí você vai ter já um esboço ali, né, da complexidade e do tamanho da defasagem que essa visão de indução tem, essa visão do Jolivet tem, né, da questão da indução. E, como eu estava dizendo, a caracterização do Jolivet, além do problema psicologista que ela tem, né, de tratar a questão em termos psicologistas, e não epistêmicos ou até lógicos, como é, por exemplo, a caracterização do Carnap, né, da indução e da probabilidade, você tem essas caracterizações, né? Você tem a caracterização mais objetivista, né, que é vinculada à noção de frequência, né, que é a chamada probabilidade objetiva. Você tem uma caracterização de orientação epistêmica, né, que é chamada equivocamente subjetivista, né, porque ela caracteriza, né, esses graus de probabilidade como esses níveis de probabilidade, né, como graus de crença, e você tem uma visão mais intermediária ali, lógica, que é a visão do Carnap, né? Então, você tem toda uma complexidade de desenvolvimento desse tratamento da indução e da probabilidade indutiva. E como eu estava dizendo, né, a caracterização do Jolivet, além desse problema psicologista que ela tem, de caracterizar a indução como um mero processo psicológico, né, você tem também o problema da restrição, né, do processo, porque ele caracteriza o processo psicológico que vai do particular ao universal. Só que essa caracterização é simplesmente falsa, inclusive no âmbito da probabilidade, porque você tem casos de silogismo, né, o chamado silogismo estatístico, né, que você tem uma determinada probabilidade de uma amostragem, você consegue, digamos assim, fazer uma inferência indutiva para os casos particulares, né, com aquele nível de probabilidade. Então,
essa caracterização do Jolivet, ela peca pelo problema psicológico e ela peca por ter uma caracterização equivocada dos tipos, né, dos vários tipos de argumento indutivo, né, porque o raciocínio indutivo, a inferência indutiva, ela não está, ou a lógica indutiva, ela não está vinculada simplesmente a um caso de enumeração que vai do particular ao universal, ok? Então, para você ter uma ideia, na verdade, uma caracterização mais precisa da lógica indutiva, ela teria que capturar a enumeração simples, que é só aqui o Jolivet, que é a que capturaria esse aspecto, né, do que vai do particular ao universal. Você teria a enumeração simples, você teria a analogia, né? Só que a analogia no âmbito da lógica indutiva, ela não é analogia no sentido filosófico, né? A analogia no sentido filosófico tem um componente ali mais digamos assim, mais profundo, teoricamente mais profundo, né? Esse componente que normalmente está vinculado à filosofia, né, da analogia, dos tipos de analogia na filosofia, não é capturado pela analogia nesse sentido da lógica indutiva. Você teria também a questão dos métodos de eliminação, né, do Mill. Você teria também a inferência estatística, a inferência probabilística, o próprio método hipotético dedutivo estaria dentro desse âmbito da lógica indutiva. Então, você já vê aí que, claramente, uma caracterização hoje de uma lógica indutiva, ela tem que ter ela exige um tratamento muito mais complexo, né, desse tipo de relação de consequência, né? Porque aí o que ocorre é justamente uma relação de consequência, só que essa relação de consequência, ao contrário do âmbito da dedução, ela não está regida por um padrão de validade, né? Ela não necessita, né, esse tipo de consequência que está no âmbito da lógica que é tratado no âmbito da lógica indutiva, ela é justamente um tipo de raciocínios que não são válidos, né, mas que possuem positividade, né? Ou seja, embora a relação de consequência no âmbito da lógica indutiva, ela não garanta que, dadas as premissas, se segue por necessidade a conclusão, ela permite um tratamento mais geral do tipo de consequência que permite inferir com forte probabilidade que a consequência se segue, né? E isso é justamente a força probabilística, né, no âmbito da lógica indutiva. É você construir um sistema lógico indutivo que captura, né, que consegue dar um tratamento rigoroso desses diversos tipos, né, digamos assim, que é o que, para utilizar o termo do Da Costa, ele chama de raciocínios que são paralogismos, né, que é justamente o paralogismo, na definição dele, é justamente aquele raciocínio que não satisfaz aquela exigência da validade formal. Só que ele, por sua vez, ele permite um tratamento no âmbito indutivo, que é justamente o que captura todos esses tipos, né, de inferência que tornam a conclusão mais provável. E aí você tem o caso da enumeração simples, a analogia no sentido que eu expliquei, os métodos de eliminação do Mill, o método hipotético dedutivo, a inferência probabilística, a inferência estatística e por aí vai. Então, na verdade, para explicar tudo isso de forma minuciosa, eu teria que dar um curso, né? Porque eu teria que apresentar os sistemas formais, apresentar uma introdução ao cálculo de probabilidades, etc. e tal, que obviamente não cabe nesse vídeo. Mas eu acho que pelo que eu disse aqui, já fica claro que a caracterização do Jolivet é completamente defasada, é teoricamente falha, é historicamente defasada, porque ela não faz jus aos desenvolvimentos atuais, né, sobre essa questão da indução, e, por sua vez, ela peca pelo problema do psicologismo, né, porque ela introduz ali um componente psicológico, né, na definição da indução, que é completamente equivocado do ponto de vista filosófico, não só do ponto de vista da indução puramente falando, né? Introduzir um componente psicologista, como ele faz, é fundamentalmente errado desde o ponto de vista filosófico, né? Principalmente no âmbito da epistemologia, né? Porque o que se poderia fazer, eu acho que o que o Jolivet confunde é que o âmbito epistêmico com o âmbito psicológico, essas duas coisas não são a mesma coisa, né? Não é porque
não é porque a indução possui um caráter epistemicamente positivo, né, no sentido de fornecer evidência que torna a conclusão mais provável, isso não tem um fundamento psicológico, né, mais epistêmico. E aí é que é o problema, esse seria um problema filosófico da definição do Jolivet. O problema mais formal, digamos assim, seria porque a caracterização que ele dá de indução como esse processo que vai do particular ao universal é simplesmente errado, né? Ou seja, o tipo de inferência ou de relação de consequência que está vinculada à indução é muito mais abrangente. Como eu falei aqui, inclui aí diversos tipos que vão desde a enumeração até a enumeração simples, até a inferência estatística e probabilística. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajude aí a chegar nos 1000, a gente já está chegando nos 1000 inscritos, né? Divulgue aí o canal para a gente chegar nesses 1000 inscritos. Curta, compartilhe, qualquer dúvida aí, coloque aí nos comentários aí a sua dúvida. Um abraço a todos e até mais.